Então, boa noite a todos. O meu nome é Flávia. Eu tenho 60 anos, sou mãe, tenho 2 filhos e vou tocar num assunto que é um assunto de interesse público, que é um assunto que diz respeito a uma questão muito sensível que envolve muitas famílias hoje, que é a questão do idoso. Não vou me deter naqueles aspectos mais amplos que envolvam o Estado, a inoperância das políticas públicas, o descaso em relação à, à compra, né, e o auxílio nos casos de doenças, as filas, enfim. A questão é uma questão muito mais específica, não que esse assunto não seja importante, mas o motivo de hoje, o início dessa conversa é a questão do mito da demência. Eu vou começar falando que, por ser um mito, então, a demência é uma doença que levanta diferentes aspectos e diferentes interpretações e reações, tanto por parte dos médicos, de uma maneira em geral, como por parte das famílias. E tentar fazer com que esse mito seja conversado, seja exposto, seja dialogado dessa maneira aqui que eu encontrei hoje, que todo mundo usa para diferentes motivos, eu resolvi usar então para falar sobre o mito da demência e hoje sobre um aspecto muito particular, que é a questão da aceitação. Então, o que é a demência na linguagem popular, né? Não na linguagem clínica? A demência é um lapso de memória, é como se fosse um espaço onde o idoso fica sem saber o que está acontecendo. Ele pode estar dentro do quarto e ficar perdido, não saber, não encontrar a tomada da luz, seja para desligar, seja para ligar. Então, a demência, na prática, envolvendo essa concepção do lapso, ela gera muita confusão, muito perigo, muita insegurança, e ele fica sem saber o que fazer. Um idoso com demência pode ficar 4, 5 horas na frente de uma televisão e não se dá conta que passou 4 ou 5 horas na frente da televisão. Então, as questões não são aquelas questões mais corriqueiras do tipo, ele me perguntou 5 vezes que horas são. E isso efetivamente ocorre, né? Que horas são? Que horas são? Que horas são? O que tu comeste de almoço hoje? As perguntas repetitivas, elas se manifestam na demência. Mas a questão profunda, a questão que toca, que sensibiliza e principalmente que preocupa, é a questão do perigo, né? O perigo quando esse idoso não está acompanhado. Porque se ele usar muleta, se ele usar algum tipo de apoio ou um andador, ele esquece nos lugares. E depois ele olha, sorri, como se nada tivesse acontecido e diz, esqueci. Né? Então, esquecer é uma palavra corriqueira, é dita sobre as coisas do dia a dia. Esqueci o que eu comi, esqueci o que é isso. Às vezes, em alguns processos, para algumas pessoas com demência, existe aquela fase do eu não sei o que eu estou comendo. O que é isso aqui? Isso aqui é peito de frango,
ou isso aqui é peixe. E às vezes a demência também pode ocasionar o esquecimento do comer. Então, envolve tanta coisa que se a gente trouxer esse dia a dia, né, e fizer um paralelo do dia a dia com a proposta da Organização Mundial de Saúde, com a proposta do conceito, né, da Organização Mundial de Saúde, datada lá de 1980, 86, década de 80, que ela diz assim, que saúde é o completo, harmonioso e equilibrado bem-estar que considera os aspectos econômicos, sociais, ambientais, espirituais, então, físicos. Então, se nós formos tomar este conceito como um parâmetro para cuidar, para amar, para estarmos perto das pessoas que estão com demência e que são próximas a nós, nós vamos ter que tentar no dia a dia considerar todos estes aspectos. E isso é uma dificuldade muito grande, né? Eu imagino, e eu estou falando sobre isso, essa é a primeira fala, justamente porque enfrento na minha família essa questão, né? Então, vou pedir a liberdade para vocês para falar de uma coisa que é muito particular, né? Vou dividir com vocês, que é a questão, no primeiro momento, da dor que a gente sente, porque a gente vê a pessoa num outro mundo. Não que esse mundo seja ruim, ele não é ruim, ele só é um mundo diferente, com um tempo diferente, com conceitos diferentes. É um mundo diferente do nosso. Então a gente tem que ter muita paciência, explicar e repetir as coisas quantas vezes forem necessárias. Bom dia, hoje é o café da manhã. Hoje no café da manhã nós temos mamão. Esse aqui é o remédio para artrite. Dá o remédio. Tá, mas e Flávia, vocês podem estar se perguntando, né? Por que tu tá querendo dizer isso pra gente? Num primeiro momento, para dividir isso com você, assim, para tirar um pouco essa dor e essa angústia que é minha, e para tentar ajudar outras pessoas que estejam vivendo nessa mesma situação, né? E que a gente possa abrir, então, de certa forma, um diálogo, uma troca, né? Uma troca de experiências, para que as coisas fiquem mais tranquilas. E que a gente possa passar por esse processo, mesmo sofrendo, fortes. Porque precisamos estar fortes e precisamos nos cuidar. Porque toda vez que eu me descuido, eu não cuido tão bem assim do familiar da minha família, né? Da minha família que está com demência. Então, hoje era isso que eu queria falar e espero que eu possa ajudar. Espero, sinceramente, que essas palavras ecoem, né? E que ajudem outras famílias nesse mesmo processo. Que a primeira questão é a questão da aceitação. Aceitar. Então, sair daquele discurso de que nada está acontecendo, isso é natural da idade. Claro que é natural da idade. É natural da idade. Mas a demência é uma doença, precisa ser cuidada, e o idoso com demência precisa de cuidados especiais e não pode ficar sozinho. Uma boa noite a todos.
e obrigada pela atenção.